Olá, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do segundo bimestre. Eu vou utilizar como base o conteúdo da OE de Física do Aplix, mas eu acrescentei algumas coisas. Então vamos lá. Os primeiros registros sobre inércia foram desenvolvidos por Galileu Galilei. Tá? Ele concluiu, após observações e experimentos, que um corpo só modifica o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme se sobre ele for exercida uma força contrária ao sentido do movimento. No caso, se ele estiver parado, estiver em repouso, ele só vai se movimentar se existir uma força. E se ele estiver em movimento, tem que ter uma força contrária ao sentido que ele está indo para que esse corpo pare, tá? Então, se ele está no movimento retilíneo uniforme, para Galileu Galilei, ele permaneceria na mesma velocidade por tempo indeterminado, tá? Ele não pararia nunca, ele continuaria ali andando naquela velocidade para sempre. A gente já falou um pouquinho sobre isso no primeiro bimestre. E aquele objeto, aquele corpo que está em repouso, ele permaneceria em repouso até que uma força fosse exercida sobre ele e modificasse o seu estado. E aí, Isaac Newton, ele aprofundou esses estudos do Galileu e ele relacionou essa noção do movimento com a força, né? Foi Isaac Newton que de fato fez essa relação e comprovou essa teoria de Galileu sobre o movimento dos corpos, tá? Também foi possível compreender as causas do movimento e criar as principais leis da mecânica clássica, que são as chamadas leis de Newton, que é o que a gente vai estudar no nosso segundo bimestre. Na verdade, o que a gente já está estudando agora nesse segundo bimestre. Então, vou colocar aqui um vídeo para vocês que estava lá no Aplix, tá? A primeira lei de Newton, lei da inércia. A primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia, diz que um corpo vai permanecer em seu repouso ou em movimento retilíneo uniforme a menos que haja uma influência externa atuando sobre ele. Essa lei parece ser muito complicada, só que na verdade ela é bem simples. Bom, para você entender bem essa lei, primeiro você precisa entender o vocabulário. Vamos lá, primeiramente um corpo. O que é um corpo? Um corpo nada mais é do que uma coleção de massas, ou seja, basicamente um objeto. Um corpo pode ser um carro, um avião, pode ser uma bola. Enfim, uma outra parte essencial dessa lei é quando ele fala do movimento retilíneo uniforme. Isso nada mais significa que o corpo está em uma velocidade constante e está indo em uma trajetória reta sem fazer nenhuma curva. Então, para simplificar essa lei, a gente pode dizer que cada corpo vai permanecer em seu estado natural, a não ser que uma força esteja atuando sobre ele. Mas como assim estado natural? O estado natural de um corpo, traduzindo, nada mais é do que a tendência que um corpo tem de ficar do jeito que está. Um exemplo disso pode ser aquela bola que está lá parada no seu quarto, há muito tempo sem você fazer nada com ela. A bola vai querer ficar lá parada, certo? A não ser que você chute, ou seja, que você esteja aplicando uma força sobre ela. E basicamente é isso que essa lei está dizendo. Todo o corpo vai querer ficar do jeito que está. Vamos dizer que agora você chuta essa bola. Ela saiu do estado natural dela de ficar parada e vai começar a rolar. Essa bola vai querer ficar rolando para sempre nessa mesma direção e com a mesma velocidade. Só que existem forças que vão impedir que essa bola fique rolando para sempre. Mas que forças são essas? Bom, primeiramente tem um atrito que a bola está tendo ao rolar no chão e o próprio ar em volta da bola. Isso vai começar a frear a bola e fazer com que eventualmente ela pare de rolar. Mas se você parar para pensar, essa lei de Newton está dizendo exatamente isso, que se você tirasse essas forças, ela ia mesmo ficar rolando para sempre sem parar. E é isso que acontece, por exemplo, com a nossa estação espacial, com os cometas, com o lixo espacial e com os foguetes, por exemplo.
Então, vamos lá. Continuando, agora que vocês assistiram o vídeo, já tem uma ideia do que é o conceito da inércia, né? No vídeo foi falado sobre o conceito da inércia, que na verdade foi o que Galileu tinha estudado, mas Newton relacionou, Newton conceituou, né? E de fato, como foi visto no filme, um corpo ele permanece em repouso, a menos que haja uma força sobre ele, e o corpo que está em movimento retilíneo uniforme, ele permaneceria em movimento retilíneo uniforme se fosse tirado todas essas forças que fazem com que ele pare num determinado momento, como foi mostrado no vídeo. E aí tem uma pergunta: e se um corpo estiver sob a ação de várias forças ao mesmo tempo? Ele ficará submetido à ação da força resultante, ou seja, se a resultante for nula, for zero, por exemplo, ele não modificará o seu estado, seja ele de repouso ou de movimento, e a gente vai entender isso um pouquinho mais tarde, tá? A inércia modifica de acordo com a massa do corpo. Vocês fizeram uma experiência, né? Eu recebi alguns vídeos sobre isso, que era para colocar o papel, um copo com água, né? Um papel e um objeto em cima desse papel e puxar o papel. E aí vocês observaram que o objeto que vocês colocaram em cima, eles permaneceram no mesmo lugar, permaneceram em repouso e caíram dentro do copo, certo? Essa inércia, ela vai modificar de acordo com o corpo, tá? Então vocês vão ver que quanto maior a massa, maior a inércia. É isso que a gente vai ver no vídeo agora. Então, o vídeo também é bem explicativo, acho que ajuda bastante a entender, né? E aí nós vamos enunciar a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Aqui tem uma figura que mostra a gente dentro do ônibus, isso é muito fácil, todo mundo já passou por essa situação no ônibus, no carro, né? Quando o ônibus está em movimento, a gente está em movimento junto com o ônibus. Então, nós estamos nos movimentando dentro do ônibus. Quando o ônibus dá uma freada, o que o nosso corpo faz? Ele vai lá na frente. Por quê? Porque o corpo ele tende a continuar em movimento. Então, nós estávamos nos movimentando para frente junto com o ônibus. O ônibus parou, né? Teve uma força aí que foi exercida pelo freio, né, do ônibus. E aí, com essa força, o ônibus parou, mas a gente continuou indo na direção que nós estávamos indo. Isso é o princípio da inércia, né? Então, vamos lá. Tá aqui, olha, a definição. Um corpo tende a manter o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força seja exercida sobre ele.
E aí, na aula 2, eu já deixo aqui para vocês verem, nós vamos estudar a segunda lei de Newton, que é a ação da resultante das forças altera o estado de movimento de um corpo. Então, até a próxima aula.